Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou continuar a implementação do componente TaskList. Já estou aqui com o projeto aberto, com o emulador também. E aqui eu vou vir aqui na pasta Services e vou criar aqui um arquivo chamado taskservice.js. Nesse arquivo eu vou importar o Axios. Então, import API Axios e vou colocar aqui o caminho do Axios, que é /API Axios. Então, Ctrl S para salvar, vou minimizar aqui essa parte. E aqui embaixo eu vou criar uma função para buscar as informações no banco de dados, lá no servidor. Então, vou colocar aqui um export const e um nome getTasks. Ele vai trazer uma lista de tarefas aqui para o front-end, para o mobile. Vou colocar aqui o token, porque ele vai receber um token, porque ele precisa de estar autenticado para fazer este procedimento. Eu vou colocar aqui um response, que vai ser a resposta que eu vou receber lá do back-end. Então, para eu chamar o back-end, eu vou chamar a API Axios.get, porque ele vai fazer um get. E aí eu vou colocar aqui a rota tasks. Essa rota já foi criada lá na aula de back-end. Então, aqui dentro eu vou colocar agora a opção para que ele possa fazer a autenticação. Autorização, né? Então eu vou colocar o headers, porque através do headers eu consigo enviar uma opção chamada authorization. Essa opção ela vai autorizar lá no servidor. Eu vou colocar uma crase e escrever a palavra better, soltar um espaço e colocar o token aqui em forma de expressão, token, desta forma. Feito isso, quando ele fizer o procedimento, basta eu fazer dessa forma que ele já vai trazer a resposta e eu vou retornar essa resposta, mas eu vou retornar apenas os dados que estão dentro dessa resposta. Vou colocar aqui um Ctrl S. Então agora eu vou voltar lá na parte de task lists, onde ele escreveu esse reload, que é justamente essa página que está aparecendo. Então aqui eu vou fazer a busca nesse método que foi implementado no vídeo anterior. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar aqui um set component. E aí esse set component ele vai justamente chamar o loading, porque aí ele vai começar a fazer aquela janelinha de load e durante essa janelinha de load ele vai fazer alguns procedimentos. Um dele é buscar o storage token, que é uma opção que eu criei lá para poder salvar o token. Então eu vou buscá-la nesse local aqui, fazer um import dessa forma aqui, from, e aí eu vou achar ela lá dentro de vai estar dentro de services, um ponto barra, não tem que ser dois pontos mesmo, barra, ponto barra, e agora services barra auth. Isso. Aí aqui dentro eu vou trazer a informação do get storage token. Então agora eu posso utilizá-lo aqui embaixo. Feito isso, eu vou ter um then e um catch. Aqui no then eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar o token, que é o que ele vai receber, e chamar uma error function para poder fazer a implementação do getTasks. Esse aqui ele já encontrou, então está aqui.
Vou chamar o getTasks e passar o token, que ele pede o token aqui como um parâmetro. Então esse token é justamente esse aqui que eu estou buscando no armazenamento aqui do mobile. Ele fica armazenado aqui dentro, eu busco ele, jogo aqui. Quando eu jogo aqui, ele vai me retornar um den e um cat. E não, um ou outro, ele retorna o den ou o cat. O den é quando dá certo, o cat é quando dá o erro. Então se ele retornar aqui no den, que eu vou receber aqui é a minha data, que é aquela resposta que eu fiz justamente aqui no task_serve, esse data aqui. Então aqui eu poderia chamar de data ou de res. Eu prefiro res porque é um nome que eu gosto de usar. Mas você pode colocar data, dados, tasks, o nome que você achar mais interessante. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um set tasks para ele setar justamente os dados, que é a task, que é as tasks, a lista de tasks que nós acabamos de implementar lá. Vou fazer também um set component, que aí quando ele fizer isso é porque ele deu certo, então ele vai entrar aqui no task list. Aí o set component task list, então ele cai aqui. E feito isso, eu vou fazer um set refresh. Por quê? Porque a partir do momento agora eu vou usar esse aqui, que é o refreshing, e eu já mostro como ele funciona. Pronto, vou salvá-lo aqui e usá-lo aqui. Então eu vou fazer um set refresh. E nesse set refresh eu vou colocar como false. Ou seja, quando ele chegar nesse local aqui, ele vai parar de fazer o refresh. Feito isso, então está implementado. Só que aqui eu gosto de deixar também especificado os erros. Então nesse erro aqui, se ele cair nesse local, então eu vou colocar aqui um console log, que é o log do erro. E nele eu gosto de colocar onde está localizado o erro e qual é a função que deu erro. Então é a getTasks. Ela pode ter dado erro, então já fica dessa forma, fica fácil de localizar. E aí aqui eu coloco o erro para ele imprimir. Qual foi o erro que deu? Logo feito esse procedimento, eu vou fazer um set component. E aí no set component eu vou colocar o error page. E aí ele vai direcionar para a página de erro. E se ele vier aqui também, eu tenho que parar também de dar o refresh. Então eu faço um false aqui dentro. Vou criar aqui também uma variável, uma constante aqui. Essa constante vai ter o nome de error. Aí eu vou criar um set error e colocar ela como vazia. Use state e vazia. Então agora aqui embaixo aqui eu vou fazer um set error e vou colocar error.message. Eu preciso só da mensagem de erro que ele apareceu. Vou fazer um procedimento similar aqui embaixo, no outro cat. Então eu vou copiar aqui, Ctrl C e aqui um Ctrl V. Então aqui já está no task list e o que eu vou trocar é aqui, por este nome getStorage. O outro procedimento aqui para baixo vai ficar tudo do jeito que está. Então aparentemente essa lista já está retornando e agora aqui eu vou usá-la justamente aqui embaixo. Então aqui quando ele fizer o procedimento, ele vai, se der certo para ele trazer a lista, eu vou chamar aqui essas chaves e usar o tasks que foi alimentado com informação. Vou fazer um map. Esse map ele vai percorrer toda a lista de tasks. Isso aqui foi feito lá no React, dessa forma. Então aqui é praticamente a mesma coisa. Aí eu vou colocar aqui dentro o T, né? E esse T vai trazer todas as informações que eu preciso então.
Aí aqui a princípio eu vou retornar uma view e dentro dessa view eu vou retornar um texto. E dentro desse texto eu vou colocar aqui um t.título, só para verificar se está funcionando. Vou dar um Ctrl S para salvar. Agora observe aqui, ó, que eu vou arrastar a tela para baixo. E aí ele faz esse procedimento de load, que é justamente esse refresh loading aqui. E aí quando ele termina, ele traz as informações que estão na base de dados. Aí ele trouxe só uma, provavelmente só tem uma informação lá então. Eu não lembro quantas informações tem lá, mas isso aqui a gente pode tratar depois. Mas por enquanto, só para testar novamente, ó, clica com o mouse e arrasta, ele vai fazer esse load, cai nesse load aqui, que é justamente isso aqui que nós fizemos, ó. Ele cai nesse load e depois ele cai nesse load aqui, ele entra no... Primeiro ele entra nesse load, né, que é a hora que eu faço aqui a solicitação. Aí, ao cair nesse load, ele cai nesse outro aqui. Depois que ele cai nesse outro, ele faz a leitura e aqui, quando dá certo, ele sai do load. Por um motivo que parece que o emulador sobrecarregou e desligou. Então vou deixar ele carregando ali. Se ele não travar o meu computador aqui, nós vamos continuando aqui com a implementação. Então o que eu fiz aqui foi criar uma view, né? Então nessa view eu já vou deixar os styles aqui pronto. Eu já tenho os styles aqui. Então aqui é na sequência aqui eu já vou colocando os styles. Então, vou colocar esse style aqui e chamar um styles.card. Aqui eu vou precisar de uma key, porque quando eu utilizo esse map, ele precisa de uma key para identificar. Então, eu vou pôr um ponto ID aqui, que é uma key, tem que ser uma chave única. E aqui dentro, e aí eu vou apagar esse aqui, né? Essa opção de texto aqui. E vou criar uma outra view. Dentro dessa view aqui também vai ter um style. Então vou dar um Ctrl C aqui para tentar agilizar um pouquinho. Ctrl C, um Ctrl V aqui. E aqui dentro eu vou ter um card header. Colocar um underline header. E aí fechar a view. Agora aqui dentro eu vou colocar, dentro dessa view, eu vou colocar um text e um style. E aqui eu vou colocar um text underline header. Vou fechar o text. E dentro aqui eu vou colocar um t.título. Dessa forma aqui. Agora eu vou colocar aqui logo abaixo uma outra view. Juntamente com essa opção aqui, vou colocar como body. Vou fechá-la e aqui dentro... Só subir a janela aqui. Aqui dentro eu vou fazer um text. Dentro desse text colocar também um style. E aqui no style eu vou colocar um text body. Fechar aqui o text e colocar uma t.description. Dessa forma aqui. Agora, dentro ainda do body, eu vou criar uma... Deixa eu só um Ctrl Shift I para ele indentar isso aqui. E agora, dentro dentro não, fora aqui, né, na verdade. Agora eu vou fazer outra view. E de fora dessa view aqui eu vou criar uma outra view. Colocar o style. E aqui eu vou colocar um card underline footer.
dessa forma aqui. E nesse local exatamente que eu vou criar um text com um style também e um text footer. Dessa forma aqui. E aqui dentro eu vou colocar na outra linha, talvez fique um pouco mais legível. Eu vou colocar aqui created at, e agora eu vou precisar de uma opção que é o moment. Eu acho que eu já instalei ele. Se eu não tiver instalado, eu vou ter que instalar. Mas por enquanto eu vou só chamá-lo aqui. Import moment from moment. Parece que ele não está instalado. Bom, então eu tenho que instalar esta opção. Vou vir aqui no comandos. Aqui embaixo, pegar ele, só para anotar, deixar anotada a informação. Então vou colocar aqui um yarn add moment. Esse aqui foi feito esse procedimento lá no React, é basicamente igual, então não vai ter dificuldade na execução dele não. Só subir aqui um pouco, criar uma nova janela aqui e colocar ele aqui dentro e mandar instalar. Finalizado a instalação, eu volto aqui, venho aqui no index e aí agora eu posso dar um Alt Tab aqui, um Alt Tab não, um Ctrl espaço, e aí ele aparece o moment aqui para mim. Agora eu posso retornar embaixo aqui e aqui eu posso prosseguir com a execução do procedimento. E aí eu coloco aqui, abro os parênteses, porque ele é uma função, né? Então coloco aqui ponto .t, vou passar o update underline at, que também é uma opção que eu trago lá junto na minha lista. E aí eu vou colocar aqui um from now, que é essa opção aqui, manda executar. Então agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que com a opção update. Então vou copiar aqui em Ctrl C e vou aqui na parte de baixo e selecionar aqui. Então agora eu vou colocar um update aqui. E trocar aqui também. Aqui na verdade é created. Coloquei errado. Isso. Aqui embaixo que é o update. Então, agora dessa forma aqui, por enquanto, já está dando certo. Depois dessa view aqui, então agora eu vou criar uma outra view. E colocar um style. Styles.card. E aqui eu vou fazer um botão. Fechar aqui. E aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um texto. Um style também. Com styles.text underline status. E vou colocar uma opção aqui para decisões. Vou só maximizar aqui enquanto o emulador vai processando lá. Então aqui dentro o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar um t.status e ele tem três opções. Se ele for a opção 1, eu vou escrever to do. Se ele for a opção 2, eu vou escrever doing.
Se ele for a opção 3, então eu escrevo Doni. Agora, se ele não for opção nenhuma, eu deixo vazio. Eu vou dar um Ctrl S aqui, eu vou fazer um Ctrl Shift I para formatar. Agora eu faço um Ctrl S para salvar. Verificar se o emulador já voltou. Ainda não, então vou tentar forçá-lo aqui com o Yarn Android. Pronto, depois de um tempo aqui deu certo. Depois que eu apresentei esse comando Yarn Android, ele processou e voltou. Demorou um pouco, mas voltou. Então vou fechar essa janela aqui, vou dar um Kill Terminal e eu caio nessa janela aqui. Aí eu vou clicar agora em Task List, que é esta opção aqui. Ele vai fazer o processo e aí ele traz aqui a opção que tem lá no banco de dados. Então ele está buscando corretamente e imprimindo corretamente aqui as opções que tem lá de Task List. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.